Sejam bem-vindos a essa última aula desse estudo de caso, que nós vamos dar continuidade à implementação das previsões utilizando essa ferramenta do Facebook. E nessa aula você vai aprender como passar informações de feriados para essa ferramenta. Que por enquanto nós estamos trabalhando somente com as datas e com os valores de vendas, porém não existe nenhuma informação sobre o State Holiday e também sobre o School Holiday, que são dados que estão na nossa base. Só para recapitular, nós temos o State Holiday. Normalmente todas as lojas estão fechadas nesses feriados, as escolas estão fechadas nesses feriados e também nos finais de semana. E nós temos essa legenda, que o valor A é um Public Holiday, B é a Páscoa, C é o Natal, 0 não tem nenhum feriado. Relembrando que o A pode ser um feriado mais genérico, que não seja Páscoa e que também não seja o Natal. E também temos informação dos feriados escolares. E anteriormente nós havíamos retirado da base de dados informações sobre a loja estar fechada, pois não tinha nenhuma venda e nenhum cliente. Porém, existem situações nessa base de dados que era um feriado, porém a loja ela estava aberta. Então nós vamos repassar essas informações de feriados para o nosso modelo. E no modelo que nós fizemos na aula passada, nós não estamos considerando informações de feriado. Isso indica que o modelo provavelmente vai considerar um alto pico de vendas em novembro, que é a Black Friday, como se fosse um outlier, um registro muito fora do padrão. Quando nós passamos essas informações de feriado, quando você fizer a previsão, por exemplo, para o mês de novembro, ele vai ter a tendência a prever os valores com um aumento, justamente porque ele vai identificar que existe um pico de vendas nessa época de novembro. Por isso, inclusive, que essa ferramenta ela funciona muito bem com sazonalidade, principalmente se você tiver dados de muitos anos. Se você, por exemplo, tem dados de 10 anos, sempre em novembro, na Black Friday, terá um aumento de vendas. Ou sempre na Páscoa, no Natal, terá um aumento de vendas. Dessa maneira, o modelo vai se adaptar melhor a esses feriados. Nós vamos passar um parâmetro adicional, que será Holidays, que nós vamos buscar quais são os feriados. E a única alteração que nós vamos fazer nessa função é na criação do modelo. Existe um parâmetro chamado Holidays, que nós vamos passar esse atributo ou esse parâmetro Holidays que está chegando nessa função Sales Prediction. O restante do código ficará igual e agora nós precisamos buscar quais são os feriados escolares e também os State Holiday nessa base de dados. Nós precisamos construir um data frame específico e repassar para esse parâmetro. Vamos criar a variável School Holidays Sales Train all DF. Vamos aplicar um filtro Sales Train all DF e temos aquele atributo que é o School Holiday, que ele tem os valores 0 e 1. Só para recapitular, nós podemos digitar um Sales Train all DF.head para visualizarmos os primeiros registros. Nós temos esses dois atributos, o School Holiday e o State Holiday. Isso indica que quando nós encontrarmos o valor 1 para esse atributo, indica que essa data de 31/7/2015 é um feriado escolar. E essa data acaba pegando a época de férias na Europa. Então, nós precisamos criar uma lista com esses atributos. Fazendo esse filtro, nós colocamos um comando lock para nós buscarmos todos esses dados, todas as linhas, e vamos buscar somente o atributo date.values para convertermos para o formato do NumPy Array. Se nós visualizarmos essa variável School Holidays.shape, executamos, temos o retorno de 163.457 datas
que encaixam-se nesse School Holiday. Porém, é claro que ele acaba repetindo, que aqui nós temos a loja número 1 e temos esse valor do 31/7/2015. Nós teremos a loja número 2 também em 31/7. Loja número 3 também em 31/7. E para esse modelo do Facebook não é necessário você fazer essa separação, por exemplo, colocar uma vez uma única data. Você manda uma lista inteira e o próprio algoritmo ele vai fazer todo o processamento necessário para selecionar, por exemplo, somente as datas únicas. Se nós digitarmos School Holidays, ele vai retornar várias datas, como 31/7, 30/7, 29/7 e assim por diante. Caso nós queiramos verificar quantas datas únicas nós temos nessa base de dados, com 163 mil datas, podemos fazer um len np.unique e passamos a variável School Holidays. São 477 datas que são feriados ou que as escolas não estão funcionando. Agora nós vamos buscar os outros feriados, que são os State Holidays. Criamos a variável State Holidays e vamos fazer um código bem parecido. Sales Train All DF, fazemos o filtro. Sales Train All DF e buscamos o atributo State Holiday. Perceba que nós temos esse atributo com valor 0 ou valor 1, e se ele for igual ao A, indica que ele entra nesse feriado, que é um Public Holiday, porém nós também precisamos buscar o B e o C, que é a Páscoa ou Natal. Podemos copiar toda essa parte do código e vamos fazer um OR, colocamos essa barrinha, colamos, se o State Holiday for igual a B, ou o State Holiday for igual a C. Então, pegamos as três possibilidades. E agora sim fazemos o comando lock, buscamos todos os registros e somente o atributo date.values. Executamos. Foi gerado um erro que aqui precisa abrir parênteses. Rodamos novamente, vamos checar para verificar quantas datas foram retornadas. State Holidays Shape 910, porém aqui estamos considerando todas as lojas. Vamos então fazer um len np.unique State Holidays. Nós temos um total de 35 feriados que as lojas estavam abertas. Provavelmente nos outros feriados as lojas estavam fechadas. E agora nós vamos precisar criar um data frame, um para o State Holidays e outro data frame para o School Holidays. Vamos recriar a variável State Holidays, que vai receber pd.dataframe, e vamos criar naquele formato que é necessário para essa biblioteca. ds, nós temos as datas, pd to datetime, já fazemos a conversão para a data, e passamos a nossa lista de State Holidays. E logo na sequência, colocamos o outro atributo chamado Holiday, e aqui passamos o State Holiday. Vamos inclusive visualizar o que nós temos dentro desse novo data frame, ds com a data e esse padrão State Holiday, que é esse também o padrão de dados requerido por essa biblioteca. Já vamos criar um outro data frame para o School Holiday, que só vamos mudar o nome, School Holidays. Aqui buscamos do School Holidays e aqui nós vamos mudar esse caption School Holidays. Vamos visualizar, perceba que temos o segundo data frame com os feriados escolares.
Agora precisamos concatenar esses dois data frames. Vamos chamar de school, state, holidays, pd, concat, e passamos as duas variáveis, state holidays, vírgula, school holidays. Podemos inclusive observar essa nova variável, school state holidays, que agora nós temos o data frame final com os feriados do tipo state e também com os feriados escolares. Agora sim nós podemos fazer de fato as previsões. Vamos criar o df original, df prediction e chamamos a função sales prediction. Podemos passar novamente a loja número 10, passamos a base de dados completa, a lista com todos os feriados e quantos dias que nós queremos fazer a previsão. Se você passar 60, 90, ele vai levar mais tempo, pois perceba que nós estamos enviando mais 164 mil registros. Então ele vai se adaptar aos dados das vendas e também a essas datas com feriados. Então o que nós podemos fazer é colocar um período bem curto, como por exemplo 5 dias somente, só para nós visualizarmos os resultados. Executamos. Terminada a execução, podemos visualizar o gráfico. Como nós colocamos um período muito curto, aqui você não vai conseguir visualizar muito bem, porém você pode utilizar o df prediction, assim como nós havíamos trabalhado anteriormente. É interessante enfatizar novamente que é bem importante que você considere essas datas de feriados, pois assim o próprio modelo vai identificar esses períodos que podem ter picos de venda ou também períodos que é um feriado e as vendas diminuem também. Assim pode ser feito um planejamento de estoque, uma melhor organização do departamento de vendas. E nós podemos observar que é gerado um gráfico diferente. Note que nós temos o holidays, que ele vai indicar picos de vendas. Aqui nós podemos observar no intervalo do mês 5, 6, que são os meses da Páscoa. Assim como nós temos um pico de vendas em agosto, setembro, que pode estar relacionado com as férias escolares. Então é bem interessante que você faça essa análise, pois o modelo vai conseguir capturar esses padrões que acontecem tanto de vendas mais baixas quanto de vendas mais altas, utilizando esses dados dos feriados. Nós podemos também observar que ele vai gerar mais algumas informações, por exemplo, o df prediction.head, além dele ter aqueles dados da tendência, os valores mínimos, valores máximos, ele vai ter também os valores mínimos que foram vendidos em um feriado e também os valores máximos que foram vendidos em um feriado. Note que ele tem o School Holiday e também nós temos informações sobre o State Holiday, pois nós passamos dois tipos de feriados, tanto os feriados escolares quanto os outros feriados, como por exemplo Natal, Páscoa. Assim você pode, por exemplo, fazer uma análise melhor em todos esses atributos. Com isso, fechamos esse estudo de caso que nós fizemos a previsão de séries temporais para prever vendas futuras, que pode ser muito útil para o departamento de vendas das empresas. Obrigado e até a próxima aula!